Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhe em Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 56. E diz aqui: Jesus anda por cima do mar e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Irmãos e irmãs, nesta passagem, vemos que o Senhor Jesus andou por cima do mar, porque ele tem poder sobre a natureza. Ele é o Filho de Deus, tem poder sobre a natureza, tem poder para curar pessoas, para libertar e para salvar. Ele tem poder. E aqui nesta passagem nós vimos que ele andou por cima do mar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder também sobre a natureza. E aqui diz: E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam.
pediam para tocar apenas na orla da veste do Senhor. E diz aqui, todos os que lhe tocavam saravam, porque o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para mudar vidas para melhor, trazendo a cura, a libertação, a salvação. E muitas pessoas puderam ser curadas, puderam ter suas vidas mudadas para melhor, puderam ver o sofrimento cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para sarar, o Senhor tem poder para libertar e o Senhor tem poder para salvar. E que possamos seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tendo a nossa fé firme e forte, tendo a certeza que o nosso Senhor é por nós, olha por nós, tem amor por nós, tem misericórdia de nós. Que possamos acreditar no poder do Senhor, que possamos acreditar no amor do Senhor por nós e que possamos ter gratidão por tudo que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre fazem por nós, porque sempre estão olhando por nós e nos mantendo firmes, fortes, nos dando força para passar pelos desafios que precisamos passar, pelas situações difíceis e sempre nos trazendo soluções, sempre nos amparando, sempre nos levantando, nos guiando e olhando por nós. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Marcos capítulo 7, versículos 1 ao 23. E diz aqui: a tradição dos anciãos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que podeis
Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Irmãos e irmãs, que possamos ter em nossos corações frutos bons, que o nosso coração seja de luz, que possamos ter em nós, que possamos buscar para nós a bondade, a paz do Senhor, que possamos sempre cultivar em nós frutos do bem, fazendo o bem e seguindo verdadeiramente os ensinamentos do Senhor. Verdadeiramente. E que o pecado caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que possamos estar sempre cultivando em nós a bondade e que possamos estar seguindo verdadeiramente o nosso Senhor. Que possamos ser seres de luz, que possamos levar luz por onde estejamos, por onde passarmos. A luz que vem do nosso Senhor, porque Ele é a luz do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora eu peço, por favor, irmãos, que me acompanhem em Mateus, capítulo 12, versículos 22 ao 37. E diz aqui: a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes.
Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Árvores e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom? Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Irmãos e irmãs, que possamos cultivar em nossos corações bons frutos e que possamos dar bons frutos. Que possamos ler os ensinamentos do Senhor e realmente que possamos nos esforçar para praticar, mas praticar com verdade. Que possamos ser cristãos de verdade, seguir o nosso Senhor de verdade, cultivando em nossos corações o bem, tendo cuidado com o que sai pela nossa boca. Que o bem esteja em nosso coração, para que o bem saia pela nossa boca. Que possamos pensar antes de falar, que possamos pensar antes de agir, que possamos pensar antes de tomar decisões, que possamos ter o Senhor no centro das nossas vidas, nos guiando, nos direcionando, que possamos nos atentar para ouvir a sua voz, ouvir a voz do nosso Senhor, ouvir o direcionamento que Ele está nos dando. Que possamos ter cuidado com o nosso olhar, com o nosso falar, com o nosso agir. Que possamos estar seguindo o nosso Senhor de verdade, praticando os seus ensinamentos de verdade, sendo seus seguidores de verdade e com verdade. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 43. E diz aqui: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos e irmãs, diz aqui também, no capítulo 13, versículos 44 ao 58, as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons
os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos e irmãs, que possamos sempre buscar a presença do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e que eles nos guiem pelo caminho certo, que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar firmados no caminho, na verdade e na vida, porque o caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que possamos buscar a presença do Senhor em nossas vidas, tendo atitudes do bem, carregando bons frutos em nossos corações, tendo atitudes do bem, de bondade, tendo cuidado ao olhar, ao falar, ao andar, pensando antes de agir, pensando antes de falar, pensando antes de tomar decisões, e que possamos estar sempre sendo orientados pelo nosso Senhor e guiados pelo nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Porque o nosso Senhor tem misericórdia de nós e nos ama de verdade. Tem um grande amor por nós e a tua bondade é infinita. Irmãos e irmãs, agora eu peço por favor que me acompanhem na oração que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Mestre, nosso Salvador, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.